Hoje é quinta-feira é dia de falar sobre o mundo animal aqui na NDTV. É um tema que tem sido cada vez mais comum, viu? A guarda de animais de estimação, isso em casos de separação de casais, tem se tornado uma questão jurídica e por isso se torna cada vez mais relevante. Com o aumento da valorização dos pets como membros da família, os tribunais têm recebido uma crescente demanda sobre justamente, como resolver disputas quando envolvem a questão da guarda dos pets. Você que está assistindo pode achar, não, isso não existe. Tem sido cada vez mais comum. E esse é o tema, o assunto que o nosso quadro hoje quer trazer a você que está nos acompanhando. E é ao vivo com o Fernando Gonçalves, que traz para a gente agora, nosso repórter da NDFM, mais detalhes e informações. Fernando. Oi, Sabrina, mais uma vez boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral. Realmente, inclusive, nós estamos ao vivo aqui no Parcão Toscana, aqui em Joinville, que é um espaço justamente dedicado, às famílias trazerem os seus pets, principalmente nos finais de tarde e também aos finais de semana. Muita gente acaba passando por aqui, anexo à rodoviária. E sobre esse assunto, a gente veio pessoalmente para conversar com a Sabrina Ilg, ela que é advogada, é experiente no assunto e vai conversar um pouquinho para a gente para tirar nossas dúvidas. Doutora, boa tarde, obrigado por conversar conosco. Já existe uma legislação para esse tipo de assunto ou ainda não? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Infelizmente ainda não, Fernando, não temos uma legislação e nada que está colocando como que deve ser feito isso. Então, atualmente nós não temos nenhuma regra, nós só temos jurisprudência, que são decisões de tribunais e outros juízes a respeito de como deve ser feito. A crescente, a gente percebe que é muito intensa, principalmente em todo o Brasil, sobre esse assunto. E na hora, por exemplo, de uma decisão, doutora, como é que, enfim, as autoridades realmente discutem sobre isso, quem vai ficar ou não com a guarda, por exemplo, compartilhada? Então, as decisões agora atualmente estão vindo realmente colocando como algo que poderia ser dividido, Então, estão começando agora a tratar o animal como um ser vivo e não como uma coisa, um objeto que teria que ser dividido. Então, quando vem para decidir, eles estão realmente tentando fazer essa conciliação e aí chegar numa conversa. Então, pode ficar com um, pode ficar com a visitação do outro, ou pode ficar com a guarda compartilhada, que a gente chama, que aí um vai ficar uma semana, um fica uma semana, ou realmente um só ficar com a guarda. Ter mais tempo, por exemplo, enfim, trabalho home office, morar em casa ou apartamento, isso também pode influenciar na hora, por exemplo, de ter esse veredito? Influencia, com certeza. Ter a importância de, trabalho de home office, tenho mais disponibilidade, ou fico uma semana em casa, você não. Ganho melhor, tenho mais condições, isso pode influenciar. Vai ser tudo uma questão de análise de documento, de provas, de testemunhas, ou até se o cachorro é mais apegado a um do que a outro. Realmente é um ser vivo, a gente sabe que tem isso, Então a gente compara realmente como se fosse um filho e vai fazer diferença na hora da decisão. Doutora, para a gente finalizar, gostaria de perguntar para a senhora, e pedir inclusive para você deixar dicas para aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento aqui no Balanço Geral, que estão passando por um processo de separação, por exemplo, e que possuem pets para tentar resolver ali da melhor maneira possível. Então, a minha dica realmente para essas pessoas é que elas tenham agora uma conversa, Porque chegar no judiciário vai ser feita uma conciliação também, vai tentar chegar. Então, realmente, ver como é que vai ficar melhor para os dois, ver como é que vai ficar melhor a questão ali de guarda, visitação e realmente pensar no bem-estar do animal, porque realmente o abandono que vai ser o crime. Então, se você cuidar bem, se vocês conseguirem visitar ou realmente um tem mais apego e vai ficar, tentar uma conversa, tentar uma conciliação. E lógico, se não conseguir, vai chegar num acordo no judiciário. Doutora, muito obrigado. É sempre um prazer tê-la conosco aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada, muito obrigada a vocês. Até. Muito obrigado. Conversamos com a doutora Sabrina Ilg, ela que também é especialista neste assunto, para falar um pouquinho sobre esse tema que vem ganhando cada vez mais repercussão na sociedade. Isso porque, é claro, os pets, os bichinhos de estimação, vêm ganhando cada vez mais espaço nas famílias, nas casas, enfim, de modo geral. Sabrina, eram essas as informações. Eu volto contigo, ao vivo aí no estúdio do nosso Balanço Geral. Tá certo, Fernando. E ganham tanto as atenções que tanto é que o Fernando está aí no Parcão, que foi montado bem do lado da rodoviária para ter um espaço pet de lazer. Valeu as informações ao vivo com o Fernando e também a doutora Sabrina ajudando nesses esclarecimentos.